Queridos, nós vamos dar a continuação desse assunto, que é muito importante. Eu estava falando com a minha esposa hoje, o quanto é importante você ter o vislumbre desta série de mensagens que nós estamos ministrando. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas, por não ter esse conhecimento, elas são destruídas. Porque tem muita gente que está confiante, levantei a mão, está tudo resolvido, já estou salvo, as coisas têm que fluir ao meu favor, e de repente você é aquela pessoa que não está vivendo a vida realmente como Deus quer que vivamos, amados. Deus não nos chamou simplesmente para sermos um ser qualquer, ou seja, venha e fique como está. Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Mas há um processo, como nós vimos a semana passada, sobre a santificação, e não deu tempo para a gente concluir esse processo da santificação, que você viu que a palavra santificar significa literalmente separar. Então nós somos separados. E a gente viu sobre os três aspectos, conseguimos falar sobre o primeiro aspecto, que é o aspecto posicional, de você entender, como é que esse aspecto posicional é você se posicionar como um filho verdadeiro de Deus, como um homem e mulher santos de Deus, certo? É você começar agora ali a entender que Deus, Ele está fazendo, que Ele fez, aliás, a obra de santidade no seu espírito, mas que você precisa avançar. E entramos no aspecto experimental, onde nós falamos sobre como você trabalhar no seu caráter, na sua vida, na renúncia, para que você se identifique com Cristo a cada dia, fazendo morrer a natureza terrena. E nesse aspecto experimental, gostaria muito que você abrisse sua Bíblia, para a gente fechar no livro de Efésios, capítulo 4. Nesse aspecto experimental, nós podemos ver também a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem criado em Jesus Cristo para as boas obras. Então nós vimos aqui, paramos praticamente nesse ponto, eu quero que você recapitule comigo essa ideia, o assunto onde nós temos que entender, nesse aspecto experimental, que a gente viu que consiste em duas partes, que é a mortificação do velho homem, a vivificação do novo homem. Então nós queremos pegar esse pedaço que ficou faltando, a gente dá uma explicação melhor para vocês, e acho que com mais tempo agora, a gente pode sim fazer o que tem que ser feito agora, amém, querido? Então veja só, essa questão do aspecto experimental, com essas duas partes, a mortificação do velho homem, vivificação do novo homem. Na parte da vivificação do novo homem, é você se identificar cada dia com Cristo. Você sabe que você tem um compromisso de fazer morrer a natureza terrena. Agora, vem essa questão, a questão do processo da vivificação deste novo homem criado em Cristo para as boas obras. Então, nisso, a gente começa a entender que o alvo a ser buscado, depois que você recebeu Jesus, é você se tornar novamente a semelhança de Deus em sua plenitude. E Efésios 4, versículo 22 e 24, diz assim, no entanto, ou aliás, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer, o velho homem, ele se corrompe com os desejos da carne. O velho homem é o homem do pecado. Então ele se corrompe a cada dia com a concupiscência do engano. E já que nós temos essa nova natureza, o Senhor começa a dizer aqui, quanto ao trato do passado, nós temos que tirar essa vestidura velha. E aí o versículo 23 diz, e vos renoveis no
espírito do vosso entendimento. Se você analisar aí na sua Bíblia, está falando que esse espírito é o seu espírito, no espírito. Quando diz o espírito com letra minúscula, então ele está falando que você tem que tratar do seu espírito, né? Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de nos apresentar o nosso corpo, alma, o nosso espírito, santificados diante do Senhor. Então, se eu sou uma pessoa que deixo me corromper com as coisas do velho homem, então eu estou maculando o meu próprio espírito, o espírito do meu entendimento, e aí eu preciso trabalhar nisso aí. Então, após você ter recebido Jesus, você tem uma obrigação, nesse aspecto experimental, quanto às questões das duas partes, nessa vivificação do velho homem, você tem a obrigação de fazer morrer essa natureza terrena do velho homem e começar a se vivificar, começar a marchar, a avançar, seguir em frente até aquilo que é perfeito. Ou seja, a perfeição significa a minha maturidade no meu espírito. Diga, perfeição é a maturidade no meu espírito, na minha mente. Eu começo a me tornar uma pessoa madura, a ponto que eu digo, não, isso aqui eu não quero, isso é carne, isso aqui é pecado, isso é desejos carnais. Olha, não é difícil você controlar a questão da carne. Basta você começar a focar no que está na Bíblia, e você vai ver que a Bíblia fala que a palavra ela lava você. Então você vem com essa vestimenta do velho homem, quando você se converte, você ainda vem com muitos desejos, amados. A nossa carne, ela vai operar até o fim da nossa vida. Mas só que o novo homem, quando você se despir do velho homem, você começa entendendo a palavra, buscando a palavra, procurando a palavra, você vai ver que essa vestimenta nova, Deus vai te revestindo de uma força, de um poder, a ponto que você diz não ao pecado com facilidade. Não, acabou, eu não quero isso, e pronto. Então, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Na NVI diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, tá certo? A serem renovados no modo de pensar. Então, onde é que você vai começar a se revestir do novo homem? Seu modo de pensar. Versículo 24, versículo 23 diz, a serem renovados no modo de pensar. E o 24 diz, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, irmãos, e em santidade provenientes da verdade. Então, eu começo a trabalhar na minha mente. Então, é isso que nós precisamos entender, que o nosso alvo é nos tornar semelhantes a Deus, em plenitude. E é possível, diga comigo, é possível. Amém? É possível você ser igualzinho a Jesus. Ô pastor, e se eu ficar dando bobeira, e eu continuo ainda dando lugar, porque há uma desculpa, um subterfúgio, em que as pessoas dizem assim, mas é porque eu sou fraco, a minha carne é fraca. Deus não fala que você é fraco. A Bíblia diz assim que diga ao fraco, eu sou forte. E às vezes as pessoas ficam com pecados secretos que só elas sabem e mais ninguém. E ela não consegue se curar desses pecados. Elas não conseguem eliminar esses pecados da vida delas, porque elas não estão procurando uma pessoa como liderança da sua confiança, seus pastores, até abrir o coração para receberem oração e serem libertos desses pecados. Você sabia que existem pecados? Tem pecados que você tem que confessar mesmo, alguém de muita confiança, alguém que tem maturidade, alguém que leva para o túmulo o segredo do seu pecado confessado. São pessoas dessa forma. A gente não pode estar contando nossos pecados a qualquer pessoa, irmãos. A gente não pode estar abrindo o nosso coração a qualquer pessoa. Os pecados, para serem perdoados e você ser curado, então tem que ser alguém de muita confiança sua. Então existem pecados que você não consegue romper. Por que eu não consigo romper? Porque existem pecados que você tem que pedir ajuda. Ajuda. A nova criatura, ela tem que
A pessoa tem que se identificar com Deus e dizer assim: eu quero ser igualzinho a Ele, mas eu não estou conseguindo, pastor. Esse pecado é maior, esse pecado está sendo mais forte do que eu tenho sido muito fraco. Então é preciso você buscar ajuda, quando o Senhor diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres o quê? Curados. Então tem coisas na vida da gente que a gente não consegue mesmo não, amados. Então a gente tem que procurar alguém da nossa confiança e dizer: olha, eu quero compartilhar uma coisa com você, principalmente gente da sua liderança, eu preciso compactuar com você. É muito perigoso essas questões, a gente chegar, sabe, numa reunião, onde tem todo tipo de gente que a gente nem sabe quem é, e de repente, só porque tem alguém ali naquele altar, que olha, você pode confessar seus pecados e contar essas pessoas aqui, eles vão, e aí você vai, abre o seu coração para alguém que amanhã está desviado, como a gente já viu muitos movimentos aí, e de repente aquela pessoa que se desviou, que está na bagaceira, conhece você, viu você um dia confessando o seu pecado a ela. Por isso que nós temos que ter muito, muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo. É muita responsabilidade de um líder levantar alguém, colocar na frente para uma dessas pessoas e confessar os seus pecados. É muita responsabilidade. E a gente precisa ter muito cuidado nisso. Mas aí, como eu estou falando para você, o revestir-se desse novo homem, como o Senhor fala claramente aqui no versículo 24, revestir-se do novo homem criado para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. O Senhor está falando justamente sobre a questão de cada um de nós entendermos o processo onde nós precisamos de libertação em nossas vidas. Diga glória a Deus. Amém, meus amados? Está todo mundo entendendo? Agora, se você é aquela pessoa que começa, segura o pecado, você é aquela pessoa que diz: eu me converti, pastor, eu me aceitei, recebi Jesus, mas você é uma pessoa que de repente você continua na igreja na mesma forma como você veio lá no trato passado. Você veio com aquelas vestiduras de velho homem, então ainda na sua alma, olha para cá, na sua alma ainda tem muita coisa do velho homem, mas você não consegue romper, e você não procura alguém para te ajudar a romper esse pecado, então você continua dando lugar ao pecado, dando lugar à carne. Vai haver uma tendência de você se afastar de Deus. E é onde mora o perigo, porque uma vez que você se aliançou com Jesus, abra lá em Hebreus 3, Hebreus 3, versículo 12. Então, se você continua naquela mesma vida como era antes, nasceu de novo, eu estou falando sobre alguém que nasceu de novo, mas alguém que continua sempre, em vez em quando, sabe, caindo aqui, caindo ali, caindo aqui, caindo ali, todo dia tem uma queda, todo dia alguma coisa você faz que desagrada a Deus, você continua naquilo ali, naquele processo, daquele pecado, muitas vezes até praticando aquilo. Você precisa ter muito cuidado, porque a Bíblia fala que quando você fica nisso aí, nessa forma, agindo, você vai se afastar de Deus. Você sabia disso? Você vai se afastar de Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus 3, versículo 12, na palavra do Senhor, diz assim: tende cuidado, irmãos. Ei, olha para cá, ele não está falando aqui para ímpios, está falando aqui para crente. Tende cuidado, irmãos, jamais, ou seja, nunca deixe acontecer, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Ele está dizendo: cuidado para vocês não deixar o coração de vocês se encher de incredulidade. Você sabe que tem muito crente dentro da igreja que já se afastou de Deus faz tempo, e ele está na igreja, e ele confessa: não, eu sou um santo que estou lutando contra o pecado, mas essa pessoa se afastou de Deus. Como assim, pastor? Ela se afastou da doutrina. Nós estamos diante de uma grande verdade de pessoas que deixou o coração ser endurecido. Quais são as pessoas que deixam o coração ser endurecido? Não quero puxar sarna, essa sarna que fala para mim. Olha, você precisa entender o que é um coração endurecido. Toda pessoa que começa a se insurgir, se rebelar contra a liderança, ela começou a endurecer o coração. E ela começa assim: eu não concordo. Pastor disse, mas eu não concordo.
porque eu acho que seja assim, seja assado, né? E a gente está vendo que o pastor disse isso, mas eu não concordo. Aí tem gente que discorda de dízimos e ofertas. Eu faço o que eu quero, da forma como eu quero. Tem gente que discorda, muitas vezes, de coisas que você prega no altar, a respeito do pecado sexual, por exemplo. E tem gente que quer viver uma vida de todo jeito, e aí está na igreja, discorda da doutrina, da sã doutrina da palavra, a questão de casamento, a questão de divórcio, novo casamento. Está falando que você não tem que se separar porque briga, porque isso, por aquilo, porque se você fizer isso, você vai entrar, na verdade, no inferno, porque torna a esposa adúltera ou o esposo adúltero, e a Bíblia diz assim, que se não for em casa de adultério, acabou. Deus não perdoa nada nessas questões da separação. Ah, mas eu não concordo. É o seguinte, eu quero ser livre, eu tenho que ter uma alma livre, pastor. Se eu não estou bem, então eu tenho que procurar alguém que me faça feliz. Então a pessoa está em prol da felicidade dela, então ela acha que tem que descartar pessoas. Aí se casa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Tem gente que vai em 10, 12 casamentos. Gente crente. Pastor, pasme, nos Estados Unidos eu vi uma coisa escandalosa, um pastor já no 14º casamento. Então, pessoas que se afastaram da sã doutrina, que o coração se endureceram. Observe que a palavra nos fala, Hebreus 3:12, que diz assim, ao contrário, Hebreus 3:12 diz assim, cuidado, irmãos, que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus. Tem um coração perverso. O que é um coração perverso? Aquela pessoa que começa a ter coração de incredulidade quanto às verdades da palavra. Então ela começa a fazer a própria doutrina dela. Ela está dentro da igreja, mas discorda de tanta coisa. Eu não concordo com esse negócio de ungir com óleo. Eu não concordo nesse negócio, essas coisas que o pastor faz. Então ela começa a se levantar contra a palavra de Deus. Eu não concordo com essa coisa que tem que ganhar alma, que todo mundo tem que ganhar alma. Eu não concordo. Eu faço se eu quiser. É se você quer. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É se você quer. Não. Ah, não, pastor, mas Deus chamou cada um para uma coisa. Agora eu quero dizer para você, para a multiplicação, Deus chamou a todos. Amém? Então eu vi aqui dentro, quando a gente começou pregando forte a respeito do compromisso de ganhar almas. Não, eu não quero. E eu não vejo argumento para isso. Pastor, agora quer que todo mundo seja agora ganhador de almas, que todo mundo trabalhe, que todo... Amados, é isso, essa incredulidade. Mas só que essa incredulidade aqui, ela vai trazendo coisas terríveis na vida da pessoa. Então você precisa entender que você tem que desenvolver. Quando a Bíblia diz desenvolver a vossa salvação, o Senhor está falando sobre cuide do seu coração, desenvolvendo a sua salvação, procurando fazer aquilo que tem sido ministrado ao teu coração. Então, quando ele fala aqui, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, ele está dizendo assim, é possível, olhe para cá, é possível crente se afastar de Deus. É possível, uma vez você recebeu a santidade, a santificação, a santidade do seu coração, é possível você se afastar de Deus. Pelo seu pecado, pelo velho homem, pela natureza corrompida, por aquilo que você está discordando, e que na sã doutrina, na palavra de Deus, fala que a mudança da gente tem que acontecer, e a gente está brincando de ser crente. Olha, isso é muito importante para você que é crente. Eu te dou um conselho, assiste todas essas mensagens do domingo que fala a respeito dessa série do novo nascimento. Assiste, escuta, pondera, analisa. Vocês estão pensando que eu estou pregando aqui, isso é para vocês, isso é para mim. Quantas vezes eu abro o meu lá no YouTube, o canal da igreja, e continuo, eu vou recapitular, analisar para a minha vida o que eu preguei. E Deus fala tanto comigo, meus amados. Então desenvolva a sua salvação. Diga ao seu vizinho, desenvolva a sua salvação. Tá certo? Irmãos, o pecado, quando ele começa sendo praticado, isso eu estou falando para quem é salvo, viu? Presta atenção aqui agora. O pecado, para quem é salvo, e esse salvo começa dando lugar à carne, hoje, amanhã ele vai praticando isso. Você sabia que esse pecado, ele endurece o teu coração, te deixando insensível a Deus? Olha o que diz o versículo 13.
Versículo 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, 13, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo, é aqui que você tem que ter cuidado, olha a cereja do bolo aqui, nesse versículo, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, eu posso ser endurecido pelo engano do pecado, se eu sou um resistente à correção, se eu sou um resistente à palavra, se eu sou um resistente àquilo que é ministrado nesse altar, se Deus fala assim, eu quero fazer de outro jeito, então eu posso ser endurecido pelo engano do pecado. E uma pessoa endurecida, olha para cá agora, pelo engano do pecado, quais são os aspectos de uma pessoa endurecida pelo engano do pecado? Ela começa a manifestar a natureza do mundo nela. Ela bebia, volta a beber. Ela acha que é absurdo fumar, mas eu só estou bebendo, mas ela vai voltar a fumar. Ela era uma pessoa que dava os seus pulos fora, ela, vez por outra, vai dar seus pulos. Esse endurecimento, lhe tornando insensível, faz você começar a se juntar com as amizades que outrora só destruíam a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, a minha associação com pessoas que vivem na carnalidade, pessoas que vivem no pecado, a minha associação com elas vai me fazer voltar a comer o vômito que outrora foi vomitado. A Bíblia diz que o estado desse outro, último estado, torna-se pior do que o primeiro. Por quê? Porque a pessoa, ela começa dando lugar à carne, ela vai se envolvendo com a carne, e o que é que acontece? É que ela vai se tornar endurecida, ela não vai respeitar a liderança, é marido e mulher que não se honram um ao outro, eles começam a se envolver tanto com as amizades, e sabe o que é que se diz? Quando alguém dá um conselho: fulano, você está se envolvendo com as amizades do mundo. Eu não vejo nada demais nisso. Eu não estou falando que é proibido você ter seus amigos, conversar com seus amigos, mas a associação, irmãos, que me leva a cair, que me leva a fracassar, que me leva a viver uma vida longe de Deus, eu não quero esse nível de associação. E olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, até com crentes da igreja, tem crentes de outros ministérios aí, tem crentes dessa igreja, que eu digo a você, que se ele anda nessa prática de um coração endurecido, pare de andar com essas pessoas, pare de se associar com essas pessoas, tenha cuidado, meus amados, você pode macular aquilo que Deus santificou na sua vida, no seu espírito. E a Bíblia diz que esse endurecimento do pecado, vem porque você começou a dar esse lugar a ele, e o Senhor diz: encorajem-se. Versículo 13, dá para você ler comigo, por favor, na sua Bíblia? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Sabe o que significa isso? Irmão, vem cá, você está errado, você está pecando, você está fazendo errado isso. Irmãos, vem cá, certos tipos de brincadeira, isso é pecado. Irmão, você está associado com fulano, ciclano e beltrano, que é um carnal, se rebelou contra a igreja, se rebelou contra a liderança, se rebelou contra os pastores. Irmão, tem cuidado nisso. Há anos atrás eu falei com algumas pessoas aqui da igreja, alguns meninos aqui da igreja, eu disse: fuja e se afaste de pessoas que não olham para os teus líderes com bons olhos. Se afaste, não tenha associação, porque isso aí vai levar você também ao mesmo nível de pecado e endurecimento. Como é que eu tenho uma associação com alguém que é contra a minha liderança? Como é que eu tenho uma associação com alguém que é contra os meus pais espirituais, que é contra o profeta, que é contra os líderes da nossa igreja? Como é que eu tenho? Eu não tenho, irmãos. Misericórdia, pastor. Então quer dizer que eu não posso ser amigo? Se eu estou falando de uma associação em que você considera tanto, que leva para dentro da tua casa, que parece que vocês nunca deixam de ser amigos e migas, que isso é horrível, irmãos. Isso vai levar você a um endurecimento. Você está pensando que o pecado, prostituta, Deus me livre, olha, fumar nunca mais, beber nunca mais. Mas aí você começa a se deixando se endurecer. Então o Senhor aqui começa a dizer assim: olha, encoraje-se uns aos outros, chama a atenção do outro, está errado nisso. Estou falando isso com amor e carinho, meu amado. Mas primeiro vem o amor e o carinho, mas depois vem o juízo de Deus.
Porque o nosso Deus nos encoraja a isso. Novo nascimento é separação. Novo nascimento é separação. Diga comigo, novo nascimento é literalmente separado. É ser odiado pelo mundo. É ser odiado. O que eu estou falando aqui gera ódio naqueles que têm um coração velho. Gera ódio naquele que está dentro da igreja, mas ainda não tem um novo coração. Gera ódio dessa pessoa para comigo. E você precisa entender que nós temos que chamar a atenção do povo de Deus. Se não houver, amados, alguém que chame a sua atenção, você vai cair nos laços de Satanás. Então o pecado, quando ele começa sendo praticado, ele vai sendo endurecido, mas o Senhor nos chama a atenção para chamarmos a atenção. A santidade, a Bíblia diz no versículo 14, ela tem que ser até o fim. Santidade até o fim. Para você ficar firme, você tem que continuar firme até o fim. Versículo 14 diz o quê? Como é que diz lá no versículo 14? Portanto, visto que, Hebreus 3, 14, diz assim, olha que coisa, ele fala sobre irmãos, não tenham um coração perverso, exortem uns aos outros, para o seu coração não ser endurecido pelo pecado. Aí ele fala no versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Então, às vezes a gente quer endurecer o nosso coração, né? A gente, mas eu não aceito, eu não acho que é assim. É o nosso coração carnal. A gente não quer, nosso coração não quer correção, como você está ouvindo aqui nesta manhã. Então tenha muito cuidado, amados, para que você nesse aspecto, na santificação, a gente vê nesse aspecto experimental, nessas duas modalidades, nessas duas partes, a mortificação do velho homem, e agora essa que nós estamos estudando, que é a vivificação do novo homem em Cristo, criado que em Cristo, para as boas obras, significa, eu preciso ser igualzinho a Cristo. Irmãos, nós vamos ter que abrir mão de coisas que a gente gosta, para a gente viver eternamente no céu com o Senhor. Porque se a gente não fizer isso, já era. E isso não é difícil. Diga, não é difícil. E se fosse difícil, Deus não deixava na sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 13, também tem algo muito interessante que diz assim, porque se viveres segundo a carne, agora aqui onde eu quero chamar a tua atenção, para você que é crente, você que diz, agora a minha salvação está garantida, porque eu vou te falar uma coisa, eu já preguei muito sobre predestinação aqui nessa igreja, e meus olhos espirituais, e Deus começou me mostrando que os predestinados são aqueles que são chamados para viver uma vida de santificação. Porque existe a doutrina da predestinação que diz, você está salvo, haja o que houver, viva como você viver, faça o que você fazer, você está salvo. Mentira! Mentira, porque a palavra de Deus não fala isso. Somos predestinados, somos eleitos pelo Senhor para vivermos uma vida de santificação. Então Romanos 8,13 diz assim, pois se vocês... Romanos 8,13 mesmo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito Santo, está Espírito com letra maiúscula aí, né? Fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, vocês querem viver uma vida eterna? Através do Espírito Santo, vocês têm que fazer morrer os atos do corpo. Essas paixões que a gente tem carnal. Esses biscoitinhos que precisam ser quebrados. Não é? Os biscoitinhos são o quê, pastor? Amizades que não constroem no meu relacionamento com Deus, com a minha liderança, com Deus e com meus irmãos. Irmãos que a própria Bíblia diz assim, com esses nem com mais, nem bebês. Nem bebais. Então o Senhor está dizendo assim, eu tenho que me separar. Tem tanta coisinha, então o Senhor está falando claramente aqui. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Morte é o que, amado? Morte espiritual. Está falando para um cara que está salvo, que está vivo, que está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo hoje, e que se ele começar dando lugar à carnalidade, ele vai morrer espiritualmente. A Bíblia diz porque claramente aqui se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, como é que eu faço isso? Mortificados os feitos da carne, certamente vivereis. Como é que eu faço isso?
Isso, vivendo uma vida de renúncia à carne. A Bíblia não fala isso lá em Gálatas? Você já leu isso lá em Gálatas? Vivendo uma vida em santificação. Andai no Espírito e jamais o quê? Jamais você vai satisfazer as concupiscências. Jamais você vai satisfazer os desejos carnais. Aí você começa a ter aí a dica do Senhor. E ele é top demais. Jesus, quando ele fala sobre isso, essa partezinha aqui, nesse aspecto, a vivificação do novo homem, eu falo aqui também em Tito, capítulo 1, versículo 16, até agora de manhã estava meditando nisso, achei muito interessante ler para vocês. O que é que Tito 1,16 diz? Eles afirmam que conhecem a Deus. Não é assim que existe dentro da igreja muitas vezes? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, ou seja, ei, o teu testemunho está negando se você é uma pessoa que eu ou você que está fazendo fora do padrão da palavra. A minha ação, a minha vida de carnalidade vai denunciar que eu estou fora. Eu não estou vivendo como Deus quer que eu viva. Então ele diz aqui claramente, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E aí a boa obra que o Senhor fala, amados, não é obra de caridade, não. É muito bom você fazer isso, falando sobre você e eu. Nós não venhamos sermos desqualificados. Diga bem forte comigo. O compromisso, não, diga com mais vontade, faz de conta que a gente está, todo mundo aqui tomou café, ninguém está jejuando. Diga bem forte comigo. O compromisso de mudança em minha vida é responsabilidade minha. Amém? Romanos 12, 1 e 2, vamos ler, só para vocês terem ideia. Amados, isso é tão importante. Você precisa estudar mais esse assunto sobre o novo nascimento. Porque novo nascimento não é só levantei a mão, está tudo resolvido. Novo nascimento não é tibungar dentro de uma piscina, de um rio, e sair, fui batizado, agora eu sou crente completo. Tem gente que diz, agora eu sou crente completo, porque eu fui batizado nas águas. Nada a ver, irmãos. Nada a ver. Sabe quando você é crente completo? Quando você começa a procurar ter maturidade e viver. Não é que você está ausente de erros, ou isento disso, mas é que você está caminhando cada dia, mudando, procurando mudança, e quando eu te digo procurando mudança, eu fiz esse aqui errado hoje, já não vou fazer amanhã, já não vou fazer depois, eu já mudo. Você sabia que tem pecados em sua vida, em minha vida, nas nossas vidas, a gente tem que abrir jejum mesmo, fazer teu pacto de jejum, pacto de consagração a Deus. E eu te digo uma coisa, jejuar não é passar fome, porque tem muita gente que passa fome. Jejuar é você tirar tempo de qualidade com Deus, é você entregar-se a Ele mesmo, é você levar uma vida de santidade com Ele, e buscar até você vencer isso. Enquanto você não vence esse espírito maligno que se instalou na tua mente, você tem que abrir o teu jejum. Agora, se você trabalha em serviço pesado, sobe escada, não faça jejum. O jejum é para alguém que está consciente que pode ter um jejum em que ele se consagra, se abstém, ou ele abre mão de alimentos em que ele sabe que não vai correr perigo para ele. Pastor, e se eu não posso jejuar, o que é que eu tenho que fazer? Tira 1 hora todo dia para orar em línguas. Tu vai ver a guerra da tua carne. Coloca lá aquele almofadão e vai te ajoelha lá e fica lá, sozinho, pede que ninguém te atrapalhe. Vai orar em línguas. Pastor, eu não consigo orar em línguas. Vai orar, irmão. Vai buscar Deus. Tira 1 hora e diz, Senhor, esse tempo aqui eu quero dedicar a Ti, sacrificando o meu corpo, como diz Romanos 12, 1 e 2. Eu quero oferecer um culto racional pela mudança da minha vida em tal área, tal área, tal área. E Deus vai te dar a vitória disso. Então, o apóstolo Paulo, ele rogava aqui, suplicava pela compaixão de Deus, que os cristãos
não seguissem os padrões do mundo, que os cristãos não se amoldassem às paixões do mundo, mas que os cristãos buscassem constantemente pela renovação da mente, que eles buscassem constantemente para que eles experimentassem a sublimidade da vontade de Deus. Não é lindo isso? É muito forte. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa linda. Aí ele fala a entrega do seu corpo, mas ele fala também sobre o seu compromisso. Aí ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando aqui sobre um compromisso que eu e você, nós devemos ter, para nos libertarmos de nós mesmos, através de um sacrifício, renunciando nós mesmos a certos aspectos carnais. Então, meus amados, meus queridos, a santificação, ela é a separação, praticamente. Então nós chegamos à seguinte conclusão: que a santificação, separação para Deus, principia, como nós vimos no começo, na regeneração. A regeneração no novo nascimento, e dura a vida toda do crente nessa terra. Enquanto estivermos vivos, essa regeneração, que Deus já nos santificou no nosso espírito, já aconteceu, mas a santificação é um processo, diga, é um processo que vai durar a vida toda aqui nessa terra. Como? Pela ação do Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas, habita na vida dos salvos, não é? Quando o Senhor diz que Ele vai nos regenerar. A Bíblia não diz que nós vamos, a Bíblia diz assim, que o Espírito que começou a boa obra, vai o quê, gente? Diga comigo: o Espírito Santo que começou a boa obra em mim, Ele me aperfeiçoa. Amém ou não amém? Você está crendo nisso, pessoal? Então, não fica se sentindo acusado. Ah, meu Deus, então já vi que falta muita coisa para mim nascer. Não, você está sendo alertado quanto mudanças que tem que acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém, irmãos? Olha para mim, desenvolva a sua salvação. Diga: eu preciso desenvolver a minha salvação. E isso que você está aprendendo aqui é desenvolver a salvação. Você está vendo aí que você já tem tendo consciência de que você tem que largar muitos pecados, certas atitudes, amizades que Deus não aprova, não é? Práticas que a gente pratica e, poxa, eu tenho para misericórdia. Sozinho no teu íntimo você fala com Deus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, em muito mais agora com temor, e o que, pessoal? Tremor. Diga: desenvolver a salvação com temor e tremor. Eu devo ter tanto temor a Deus, eu tremo nas bases com cuidado para não fazer o que é reprovado. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Aí o versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a boa vontade. Olha para cá, preste atenção aqui agora. Olha que coisa importante. Preste atenção nisso. A gente tem uma mania de pegar esse trecho assim, dizer assim: porque Deus é quem opera em mim o querer dele e o realizar. É Deus. A gente fala isso. E a gente diz assim: é Deus quem faz. É Ele quem opera. Eu vou esperar Ele fazer a obra em mim completa. Mas Ele não está falando que Ele vai fazer isso se você simplesmente dizer assim: eu vou jogar o compromisso meu e a responsabilidade minha nas mãos de Deus, e eu posso viver como eu quiser, e é Ele que vai operar, vai fazer eu obedecê-lo. Porque até a Bíblia diz: farei com que eles me obedeçam. Mas como é que Ele faz com que eles me obedeçam? Eu trago a mentalidade deles, aquilo que eles estão fazendo errado, e o Espírito Santo vai trazer uma nova ação em você, por uma consciência de pecado. Então esse operar de Deus, não somente é Ele que opera, Ele efetua. Irmão, nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Bata o pé no chão assim, diga assim: eu não sou robô. Diga: eu não sou máquina. Não,
Deus, Ele te deu livre-arbítrio, para Ele operar em você o querer e o realizar dele. A Bíblia diz claramente: desenvolvei vossa salvação, versículo 12, com temor e tremor. Temor significa, tudo que você está ouvindo agora, poxa, eu preciso parar com isso. Eu tenho que sair dessa vida. Eu não posso continuar fazendo as coisas erradas que eu estou fazendo. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então é justamente isso que a palavra do Senhor está nos falando. 2 Coríntios, vá para lá também comigo. 2 Coríntios, fica de pé aí você está, para vocês sono, que já está terminando. 2 Coríntios, capítulo 3. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, isso aqui é muito top, isso é muito forte também, e a igreja precisa ter a revelação desses trechos dentro da palavra. Pegue, escuta essa mensagem, em nome de Jesus, analise lá no YouTube, depois entre na mensagem. Os cultos de celebração, vai lá onde tem os cultos de celebração e você vai ver. Culto de celebração, você segue esses 4 domingos, né, que a gente vem com esse assunto, que isso é muito importante para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria o quê? Imagem. Olha o que é que diz na NVI. E todos nós, que com a face descobertas, contemplamos a glória do Espírito, segundo a sua imagem, estando sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, o que você é, quando você lê a Bíblia, é um espelho. Ela vai mostrar a você: meu Deus, eu estou fazendo isso, estou errado nisso. O que nós estamos lendo aqui nessa manhã é muito sério. A gente precisa crescer, a gente precisa romper em nome do Senhor Jesus Cristo com tudo aquilo que nos afasta de Deus. O espelho é a palavra. Quando você lê essa palavra, aí você vai ver: meu Deus, é mesmo, eu preciso sair disso. Eu nasci de novo, eu tenho que vencer isso. Aí você vence. Senhor, eu acho que nasci de novo, mas eu não consigo vencer, e continuo na mesma coisa, mesma prática. O que é que significa? Significa que você não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Então, se é absurdo o que Deus tem falado para você, que você está longe e você está sinalizando que não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Antigamente eu pensava que só levantar a mão. Eu pensava que não, ele confessou Jesus. Aquele que confessar está salvo. Coisa nenhuma, amados. Ele tem que confessar e procurar a ter mudança, porque essa mudança acontece através da sinalização que é em nós, que o Espírito está em nós e a gente começa mudando. Então, se eu digo que tenho um Espírito, mas não mudo em nada, minha vida continua a mesma coisa. Apenas eu melhorei um pouquinho. Deus não quer que você melhore um pouquinho, não. Deus quer você radicalmente se levantando contra o pecado na sua vida. Amém ou não amém, amados? Então ele diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, 2 Coríntios 7, purifiquemo-nos, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A ficha caiu aqui, irmão? Deixa eu ler de novo para vocês. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Eu tenho que fazer isso. O novo nascimento faz com que eu faça desse jeito, que eu renuncie às obras da carne na minha vida. Ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Viu aí, falando do seu Espírito de novo? Aperfeiçoando a nossa santo temor de Deus. Eu não temo a Deus, eu não tenho novo nascimento. Se eu não tenho temor e faço, sei que é pecado e continuo fazendo, então eu não tenho meu espírito sendo aperfeiçoado, porque é o Espírito Santo que me ajuda a aperfeiçoar. Então eu digo não à carne. Então,
é isso, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. E o temor a Deus você já sabe. É você procurar, ver onde você falhou e dizer: não, meu Deus merece, eu vivo uma vida santa. Concluo dizendo para você que tudo que nós ouvimos aqui até agora nos alerta. Se somos nascidos, se não somos nascidos de novo. Nos alerta se eu sou nascido, eu tenho que agir a isso aqui. Eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que ver a minha vida, fazer uma análise interna. Meu irmão, é sua vida eterna que está em jogo. Essa porcaria desse mundo aqui que nós estamos vivendo nele. Isso aqui não se compara nada com a vida futura. Isso aqui, tua vida é uma sombra aqui. Vejo tanta gente orgulhoso, soberbo, querendo ser o que não é. Querendo, sabe, é o dono da razão, é o bambambam da história. Vai morrer. Basta uma coisinha pequenininha, insignificante, pegar o camarada orgulhoso como uma bactéria, como um vírus desse que está se espalhando no mundo. Basta isso. Bate o cara lá, morrendo, começa a morrer. Aí ele começa a pensar no que fez de errado, no que deveria ter feito que não fez, em quem ele deveria honrar que ele não honrou, em quem ele poderia ter se dedicado tanto e ele não se dedicou, que era Deus. Enquanto ele poderia ter levado uma vida de compromisso, de santidade, sabe, com Deus, mas ele resolveu ser ainda escravo do cigarro, ser escravo da cachaça, ser escravo das más companhias, ser escravo do mundo, ser escravo, sabe, irmãos, a Bíblia fala, o pecado, ele mata, ele destrói. E nós precisamos ver, como diz a própria palavra, o espelho. Eu vou olhar e eu vou me ver como a palavra diz: espera aí, eu tenho que me identificar com Jesus. Essa palavra que fique no teu coração, para que Deus venha fazer uma obra completa em sua vida. Assiste todas essas séries de mensagens, todas essas mensagens dessa série do Novo Nascimento, nos domingos. Assiste, vai ser muito importante para você.